Fala galera, beleza? Eu sou o Black Nerd e esse é o Nerd Esportes 360, o seu canal de dicas, análises e escalações para Cartola FC e notícias do futebol. Então galera, vamos lá falar desta vez aí de Cartola FC, trazer para vocês aí as dicas e análises aí para essa rodada de número 21. E desta vez a gente vai trazer as dicas e análises dos nossos times... Tiro curto! Zé da manga! Então, galera, vamos falar dos nossos times tiro curto. Lembrando que a gente sempre traz duas opções de time tiro curto que não tem vindo bem nos últimos jogos, tá? Erramos os dois SGs aí que a gente trouxe pra vocês, apesar da gente ter colocado outros SGs aí como opções que deram certo, né? Mas o que a gente escalou não deu certo. Mas tiro curto é isso, afinal de contas eu só escalo dois, né? E como os SGs tão difíceis nessa temporada, né? A gente tá buscando aí acertar. A gente vinha numa sequência boa, acertando várias rodadas aí seguidas, né? Mas nessas últimas duas aí não fomos tão bem. Vamos em busca agora de uma bela pontuação nessa rodada de número 21. Vamos tentar acertar o SG, porque é fundamental que acertemos o SG para depois a gente começar a pensar nas pontuações do meio e do ataque, tá? Então, vamos lá para esse vídeo. A única coisa que eu vou pedir para vocês, galera, é aquela de sempre, de você se inscrever no nosso canal, deixar aquele like maroto, aquele like maneiro e clicar no sininho para receber as notificações quando a gente soltar um vídeo novo. Segue a gente nas redes sociais, @NerdSports360, no Kawaii, no TikTok e também lá no Instagram. Então é isso, galera. Vamos lá pro nosso vídeo, rodada de número 21, times tiro curto. Então, galera, quero só mostrar pra vocês uma coisinha rapidinho aí que o Cartola soltou, tá? E espero que não derrubem o nosso vídeo, tá? A Betano acabou de entregar, tá vendo aí, ó? 10 cartoletas pra cada um, tá? Mais 10 cartoletas. Eles tinham entregado 10 cartoletas lá no começo da temporada e agora entregaram mais 10 cartoletas agora pro segundo turno, tá? Então fica de olho, dá uma olhadinha aí nas suas cartoletas aí, vê se aumentou. Esse foi um presente da Betano aí, né? O Caio Ribeiro aí tá trazendo pra gente aí essa novidade que foi hoje, né? Acabou de liberar hoje, então dá uma olhadinha aí rapidinho aí nas suas cartoletas, vê se aumentou 10 cartoletinhas aí, que vai ajudar bastante pra gente poder escalar os jogadores mais caros pra rodada. Deixa eu tirar daqui, galera, porque eu tenho medo aqui de derrubarem o meu vídeo, tá bom? Então lembrando, aumentou 10 cartoletas. A gente tinha aqui 133 cartoletas, agora temos 143 cartoletas, gostei demais. Esse time aqui vinha de 2 rodadas ruim perdendo cartoleta, então recuperamos aqui nesse presentaço aí. Obrigado, Betano, obrigado, Caio Ribeiro, ajudou demais aí o nosso canal, rapaz. Vamos pra cima então, trazer pra vocês aí as nossas dicas de time tiro curto. Lembrando que a gente não faz aquela que é a nossa tradição no time clássico, que é trazer jogadores de defesa, goleiros, laterais, opção por opção. A gente já traz aqui os SGs que eu acho que são possíveis nessa rodada de número 21, tá? E depois, aí sim, do meio pra frente a gente vai pontuando jogador por jogador, beleza? Então vamos lá, galera, começando como sempre aqui pelo gol, né? Que aí já fala da defesa inteira. Gosto muito do Cássio, da equipe do Cruzeiro. Eu acho que é um SG extremamente viável. Ele vem aqui de 3 jogos sem sofrer gols, cara. 3 jogos, 3 SGs do Cássio, ex-Corinthians. É estranho ver o Cássio em outro time, né? Não falar Cássio do Corinthians, Cássio do Cruzeiro. Olha que doideira, né? E vai ser a briga do 5º colocado contra o 4º colocado. Os dois times aí não estão disputando a Copa do Brasil. O Cruzeiro tá buscando aí uma Libertadores da América, né? Então acredito que o Cruzeiro em casa tem sido muito forte. Acredito não, o Cruzeiro em casa tem sido muito forte, tem segurado alguns SGs. Então acho que vale muito, mas muito mesmo essa aposta aí nos zagueiros e na defesa cruzeirense, tá? Outro SG que eu acho muito interessante, Fábio, no caso é a zaga do Fluminense, né? Que com o Thiago Silva vem conseguindo segurar SG, são 3 jogos do monstro e 3 SGs seguidos com 3 vitórias, né? E ontem que o Thiago Silva não jogou pela Copa do Brasil, o Fluminense tomou 3 gols. Foi simples assim, perdeu o jogo. Ou seja, o cara faz a diferença. Eu acredito que jogando em casa com o Thiago Silva em campo, que foi poupado ontem, o Fluminense tem tudo para fazer um bom jogo contra o Bahia. O Fluminense que tá lutando contra o rebaixamento, então eu acho que por isso o Fluminense resolveu poupar um dos seus melhores jogadores aí desse time, né? Que tem dado resultado em busca de sair dessa posição incômoda que é o 19º lugar aí no Campeonato Brasileiro. E o Bahia, que não vem tão bem aí em 7º colocado, eu acredito que o Fluminense
tem chance de segurar esse SG, tá? Se defendendo bem, fazendo arroz com feijão, é uma boa possibilidade. Outro time que eu acho que tem um bom SG para essa rodada é o Corinthians, tá? Tem um bom jogo aí contra o Juventude que também se desgastou jogando na Copa do Brasil, apesar do Corinthians também ter se desgastado, mas eu acho que o Corinthians jogando em casa, não precisa viajar nem nada, tem uma chance boa aí, é o 15º contra o 13º, e o Corinthians até que vem fazendo alguns jogos bem razoáveis, né? Outro time que corre por fora que eu acho interessante é o São Paulo, da equipe aí, é o Rafael do São Paulo, né? A zaga do São Paulo contra o Flamengo, que deve poupar jogadores pensando no jogo de volta da Copa do Brasil, que é fora de casa, contra o Palmeiras. O Flamengo ganhou de 2-0 o seu jogo em casa. Léo Jardim, eu acho muito boa opção contra o Red Bull Bragantino, eu acho que vale a pena também, apesar do Vasco vir tomando um golzinho ou outro, mas eu acredito que o Léo Jardim tem uma boa possibilidade de ir bem nessa rodada aí e segurar esse SG, tá? Outro cara que eu acho interessante, mas ele corre bem por fora, é o Rocher, cara, da equipe do Internacional, ou seja, a zaga do Internacional. Acho que tem uma boa possibilidade também de ter um SG aí, pois o Palmeiras também deve poupar jogadores contra o Flamengo. Vai ter o jogo de volta contra o Flamengo, né? Precisando reverter um placar de 2-0 adverso. Vai jogar fora de casa, vai ter que viajar lá pro Rio Grande do Sul, deve mandar o time reserva, ou aquele terceiro time que jogou em casa e perdeu pro Vitória, né? Então acredito que o Internacional tem uma boa possibilidade aí de um SG jogando em casa, tá bom? Então é isso, galera. Eu vou fechar aqui por enquanto, galera, com o time que vem fazendo boa campanha em casa, que é o time do Cruzeiro, tá? Então vamos fechar a zaga cruzeirense e já voltamos com o meio campo e ataque. Então é isso aqui, galera. Vamos de Cássio no gol, Zé Ivaldo, João Marcelo, Marlon e o William, tá? Fechando aqui toda a defesa do Cruzeiro. Lembrando que o Marlon e o Kaique Bruno estão em dúvida, então coloquei aqui o Kaique Bruno no banco, beleza? Agora vamos passar para o nosso meio de campo e depois o nosso ataque. E aqui no meio de campo, galera, acho que tem boas opções. Como eu falei, o Flamengo deve ir com o time reserva ou misto para esse jogo contra o São Paulo, tá? O Flamengo ainda defende a primeira colocação do Campeonato Brasileiro e o Lucas Moura, na minha opinião, é uma opção interessante, pensando até num pênalti. Arrascaeta eu acho que vale a pena, mas eu não acredito que o Flamengo vai com esse time aqui tão forte para essa rodada, tá? Deve fazer algumas mudanças no meio e no ataque. O jogo da Copa do Brasil é muito importante e o Flamengo não perde muita coisa caso não vença fora de casa, então acredito que o Flamengo deve ir aí com o time misto, tá? Mas vou fechar com o John Arias. Como eu disse, o Thiago Silva foi poupado e o John Arias também foi poupado no jogo de meio de semana da Copa do Brasil, focando no Campeonato Brasileiro, tá? Para tentar sair dessa zona de rebaixamento. Então, John Arias deve ser um cara muito exigido, é o cobrador de pênalti do Fluminense, tem tudo para fazer uma boa partida e vou com ele contra o Bahia, tá? Outro cara que eu até gosto é o Gustavo Scarpa, mas o Hulk não vai pro jogo. O Galo também tem um jogo de volta contra o CRB em casa. Eu não sei se é uma boa opção para essa rodada, apesar de eu gostar muito do Gustavo Scarpa, tá? Mas o Matheus Pereira é excelente opção para a rodada. Como eu disse, o Cruzeiro quer subir na tabela, buscando de repente uma Copa Libertadores do ano que vem. Vai ter um confronto difícil contra o Fortaleza e o Matheus Pereira é um cara que costuma aparecer muito nesses jogos importantes, então vou com ele por enquanto para essa rodada, tá? Gosto muito também do Alan Patrick da equipe do Internacional. O Garro, excelente opção para essa rodada, tá? Costuma entregar boas pontuações, principalmente em casa. Outra peça que eu acho muito interessante para essa rodada é o Paulo Henrique Ganso. Pouca gente fala dele, mas é muito boa opção. O Felipe Coutinho pode ser interessante, mas ainda tá subindo de produção, mas eu acho que vale a pena para essa rodada. Precisa de mais rodagem, né? Mais tempo de bola rolando aí para ele poder voltar a apresentar o bom futebol que a gente sabe que ele tem. E eu acho, galera, que é mais ou menos isso aí para meio campistas, tá? Tem outras opções interessantes aqui, mas que são bem fora da curva, tá? Eu ainda tô pensando aqui em qual meio de campo que eu vou fechar aqui. Tô pensando muito no Alan Patrick, eu acho que é uma boa opção. O Mateuzinho do Vitória contra o Cuiabá pode ser uma peça muito interessante também, tá? O Vitória precisa fugir dessa zona aí de rebaixamento também, né? Aliás, melhorar a sua classificação no campeonato, mas por enquanto eu vou de Lucas Moura aqui, do São Paulo. Tá pensando aí no pênalti, num golzinho de repente, ele costuma aparecer em jogos importantes. Agora vamos falar do nosso ataque. E aqui no ataque, galera, eu vou fazer uma dobradinha aqui interessante. Eu vou de Ener Valencia junto com o Borré. Se caso o Palmeiras for com o time que ele colocou contra o Vitória em casa, tem uma bela possibilidade do Inter vencer esse jogo. Como não vou com ninguém no meio campo, nem na defesa do Inter, vou dobrar o ataque do Internacional, pensando numa vitória aí que o Inter precisa para poder também
melhorar sua pontuação aí no Campeonato Brasileiro. A oportunidade é interessante contra um Palmeiras, tá? Gosto também aqui do Wesley, eu acho interessante. Luiz Henrique do Botafogo, muito boa opção. Tiquinho Soares vale muito a pena aí do Botafogo. Canóbio joga demais em casa, tem uma boa possibilidade de ir bem. Outra peça que eu gosto também aqui é o Caleri da equipe do São Paulo. Gosto aqui também do Mastriani do Atlético Paranaense, eu acho que tem uma boa possibilidade de ir bem nessa rodada. O Lautaro Dias do Cruzeiro e o Serna do Fluminense com possibilidades aí de mitada, tá? Gabigol corre por fora, Barreal corre por fora, Caio Jorge também por fora. O Vargas pode ser interessante porque ele é um cara que costuma entregar boas pontuações aí, ele vai assumir o lugar do Hulk, né? Quando entra, costuma entrar bem no time do Atlético Mineiro, mas eu acho, galera, que é mais ou menos isso aí, tá? Eu vou fechar por enquanto, galera, com ele, Lautaro Dias do Cruzeiro. Tô apostando muita ficha no Cruzeiro, acho que tem uma bela possibilidade desse time ir bem nessa rodada, entregar uma boa pontuação. Colocamos um meio campo forte também de gols, tá? E vamos em busca de uma bela mitada nessa rodada. Agora vamos falar de treinadores. E para treinadores, galera, gosto muito aqui também do Varini, da equipe aqui do Atlético Paranaense. Outra peça interessante é o Zubeldia do São Paulo, Mano Menezes do Fluminense, Seabra do Cruzeiro, que já vai ser o nosso treinador para essa rodada. Gosto também aqui do Rafael Paiva do Vasco, Arthur Jorge também aí do Botafogo e fechando Roger Machado do Internacional. Beleza? Ficou mais ou menos assim o nosso time, galera. Agora vamos montar um banco de reservas e já voltamos com o nosso capitão. Então é isso, galera. Nosso banco de reserva ficou com Fábio no gol, Kaique, Bruno, Léo, Alan Patrick e Vargas aí fechando o nosso banco de reservas. E o nosso time ficou fechado com toda a zaga do Cruzeiro. Cássio no gol, Zé Ivaldo e João Marcelo, Marlon e William nas laterais. No meio de campo a gente tem o Matheus Pereira, o Lucas Moura do São Paulo e John Arias do Fluminense. No ataque temos o Borré, o Ener Valência e o Lautaro Dias da equipe do Cruzeiro, tá? E o nosso capitão para essa rodada será Lautaro Dias, galera. Vamos fechar com o Lautaro Dias, ele já tem um gol no campeonato, em casa espero que ele vá bem. Posso trocar aqui de repente pro Matheus Pereira, por isso é importante você seguir a gente lá nas redes sociais. Qualquer mudança que houver nessa equipe a gente vai postar por lá antes do mercado fechar. O técnico é o Seabra e fizemos esse time com 130 cartoletas, ainda sobrou 12, tá? Mesmo se não tivesse ganhado as 10, dava pra gente montar esse time bem bacana pra essa rodada, beleza? Então é isso aí, agora vamos lá mostrar pra vocês como ficou montado já a nossa segunda opção de time tiro curto pra essa rodada de número 21. Então é isso aí, galera. Antes da gente mostrar o nosso time, como ficou montado essa segunda opção aqui que a gente traz pra vocês aqui de time tiro curto, né? Eu pedi pra você aquele favorzinho de sempre, que é de você se inscrever no nosso canal, deixar aquele like maroto, aquele like maneiro, clicar no sininho pra receber as notificações quando a gente soltar um vídeo novo e seguir a gente lá nas redes sociais, @NetSports360, Kawaii, TikTok, Instagram, que lá a gente solta esses times finalizados por lá. Lembrando que a sabadão a gente tem a nossa live de fechamento 2 horas antes de mercado fechar. E cara, se inscreve no canal, a gente tá quase batendo os 10 mil inscritos, então conto com você para dar essa força. Aproveita que já tá no finalzinho do vídeo, vai aí embaixo aí e já clica aí no botão de inscrever-se e claro, também no sininho e também deixa o like, beleza? Então é isso aí, galera, nosso time 2 de tiro curto ficou com Hugo Souza no banco aqui, ó, o Pumita Rodrigues do Vasco, o Angel aqui da equipe do Criciúma, o Matheus Henrique no meio campo do Cruzeiro e o Serna do Fluminense no ataque. E o nosso time ficou fechado com Fábio no gol, Thiago Santos, Thiago Silva, Danilo Barbosa e Samuel Xavier. Vou aguardar para ver se o Marcelo não será o lateral, tá? Se o Marcelo for, eu vou rapidamente trocar aqui o Barbosa pelo Marcelo, tá? Felipe Coutinho, John Arias e Gustavo Scarpa no meio de campo e no ataque Paulinho, Luiz Henrique e Veguete tentando diferenciar. E o nosso capitão aí é o John Arias, beleza? Então é isso aí, galera, esse time aqui custou apenas 108 cartoletas, o técnico é o Mano Menezes, 2 times aí para ajudar vocês nessa rodada de número 21 de tiro curto, tá? Se inscreve no canal, como eu já disse, deixa o like que ajuda demais, segue o nosso perfil lá nas redes sociais, @NetSports360. Uma boa sorte a todos na rodada 21, que Deus abençoe a todos nós e tchau!